Esse é o meu livro Caçadores de Borboletas. Eu escrevi ele, comecei a escrever dia 10/11/2006. O pomar da casa simples e pobre se enchera de flores naquela primavera. O perfume das laranjeiras era inebriante, as abelhas zumbiam sem parar. Elas trabalhavam sem cessar. A menininha Paulina ficava ali, com os olhinhos vidrados, a olhar a agilidade das abelhas no seu ir e vir, sem cansar. Uma florzinha tão pequena tinha de 4 a 5 abelhas. Estas iam levando os pólenes, outras vinham de novo, procuravam o mesmo pólen na mesma flor, não se importando com a presença de Paulina ali. Aquela menininha pequenina, de cabelos compridos, embaraçados e cheios de folhas de cisco, grudados nele, enquanto rolava ribanceira abaixo a brincar com seu gato e o seu cachorro. Ela não tinha amiguinhos, não gostava de brincar com suas 2 irmãs maiores. As irmãs judiavam dela, faziam troça por ela ser a menor das 3. Ela sempre ficava por última em tudo. Na hora do banho, elas é que pegavam a água quente de cima do fogão, botavam na bacia e se banhavam, uma depois a outra. E para Paulina sempre sobrava água suja usada na bacia. Ela só tinha 3 anos. Tomava o seu banho do jeito que dava, usando a mesma água que as irmãs já tinham usado. Ela não tinha discernimento e nem forças para pegar a água limpa e colocar na bacia. Quando o pai, seu Tião, chegava em casa para preparar o jantar, ele via Paulina e suas irmãs de banho tomado, só que a pequenina estava suja e cheia de assaduras por causa da higiene mal feita. O pai, cansado, muitas vezes a lavava de novo, mas algumas vezes ele estava tão exausto que deixava tudo como estava e chegava a um ponto que os cabelos das meninas não entrava mais o pente. E tentar penteá-los era uma judiação, principalmente para Paulina, porque ela era menor e que rolava no chão com os gatos e os cachorros brincando. Seu cabelo tinha de tudo no emaranhado, daí a aparecer piolhos foi só um passo. A mãe delas, Inês, morreu há quase 1 ano e deixou os 7 filhos para Tião cuidar. A mais velha, Maria José, tinha só 12 anos e o mais novo, Paulino, tinha ainda meses, ainda não completaram 1 ano. E parece que a mãe morreu grávida do 8º filho. O menininho Paulino, quase um bebê, nasceu no dia do aniversário da menina Paulina, dia de São Pedro e São Paulo. A mãe teria posto na menina o nome de Pedrina, mas Tião não quis, achou muito feio, um nome muito adulto. Ele disse que nunca conheceu alguém com tal nome. Então, eles optaram por Paulina. E quando, daí a 1 ano, nasceu o menino, eles, em homenagem à irmã, do mesmo dia, colocaram o nome dela no menino. Quando pequenos, havia uma pequena diferença entre eles, mas, com o passar dos anos, eles foram se igualando em tamanho e em sagacidade. As pessoas achavam que eles eram gêmeos, mas não eram. Eles não eram gêmeos de nascer no mesmo ano. Gêmeos eles eram de ter nascido no mesmo dia no ano seguinte. Os irmãos mais velhos faziam chacota de Paulina, dizendo que a água da bacia que ela deixava e amanhecia o diabo à noite tomava banho nela, lavando toda a sorte boa de quem tomasse banho por último. Então Paulina começou a não querer mais tomar banho enquanto o pai não chegava, para que ele jogasse a água fora. Muitas vezes ela dormia deitada no banco grande da cozinha, sem o banho e sem a janta. O pai até que tentava acordá-la para dar-lhe o banho e a janta, mas ela estava tão cansada de tanto brincar, de viver solta como um bichinho no campo, que não se importava com nada e dormia
com fome. Muitas vezes ela dormia no banco e sonhava com a mãe. E quando acordava, com o movimento dos outros irmãos e o pai na cozinha, ela chegava a ver também ali a sua mãe. O clarão da lamparina de querosene no topo perto da trave da cozinha muito contribuía para isso. A casa ficava quase às escuras, só aquela luz bruxuleante dançava para lá e para cá, dando à sombra aspectos fantasmagóricos. E nas paredes era de pau a pique. Era a cozinha pobre daquela gente. Então, Tião optou por cortar o cabelo das meninas. Ele não sabia como cuidar das filhas. Ele fora um homem sem família, sem ninguém, e ninguém lhe explicou a sua origem. Diziam até que ele era cigano, que seus pais o perdeu numa das passagens pelo lugar. Mas ninguém sabia se aquilo era verdade ou somente uma humilhação. Que a manada de ciganos foram embora, deixando o menino para trás. E uma família de lá o criou e lhe deu o nome Meireles. Paulina tinha um amor desmedido por seu pai. Sempre que ela podia, ela comparava o seu pezinho com o pezinho do pai. Pezinho mesmo, ele calçava 36, um número muito pequeno para um homem. Tanto ela quanto ele tinham os dedos mindinho erguidos que não tocavam o chão. Todos os 7 filhos tinham o mesmo dedinho, igual aos do pai. Era o sangue falando mais alto. Marca registrada da família de Tião. Quando a mãe morreu, para Paulina era como se ela estivesse a dormir. Ela não sabia o que era morte. Paulino também não sabia, era muito pequeno. Os dois cresciam e passavam horas nos seus primeiros anos de vida a esperar que aquelas pessoas que levaram a mãe embora dentro daquele caixão a traria de volta para eles e tudo estaria resolvido, a mãe cuidaria deles como sempre fizera. E por que a mãe não voltava? Paulina não falava de suas esperanças com o pai e nem com os irmãos maiores, mas com Paulino sim. Os dois conversavam durante horas a respeito da mãe. Eles foram crescendo, crescendo, e a espera pela mãe foi ficando cada vez mais esquecida. O entendimento dos pequenos não alcançava tanto, não entendiam nem de vida e nem de morte. Quando era noite de tempestade, eles tinham muito medo e dormiam agarrados ao pai num couro de boi estendido no chão. Os 7 queriam pegar no pai e ele mais parecia uma formiga rainha. Um agarrava a um braço, o outro no outro braço, nas pernas, no pescoço, na cabeça. Ele não dormia, ficava ali, não podia nem se mexer, porque os filhos o tolhiam de qualquer movimento. Algumas vezes Tião levava as crianças para a roça, quando era mais longe de casa. Como deixar as crianças sem um adulto para cuidar? Ele chamava a Zezé, que com 12 anos era franzina e bastante ignorante. Ele lhe dava as tarefas do dia para fazer o almoço, tratar das criações, o feijão para cozinhar. Ele pegava Paulina no colo, enganchava de um lado na cintura, pegava a enxada e mandava Paulina segurar na orla de sua camisa. E lá ia ele para a roça, levando os 2 menores, que era motivo de maiores preocupações. Enquanto ele limpava a roça, Paulina e Paulino brincavam bem à altura dos seus olhos. Algumas vezes Paulina se embrenhava no meio do mato e enchia os cabelos, agora curtos, de carrapicho. Quando ela voltava, o pai ralhava com ela e Paulina inocente dizia: "Papai, eu estava a caçar a borboleta para dar a Paulino." O pai ria e dizia a ela: "As borboletas de hoje foram as lagartas de ontem." Ela não entendia bem o que ele dizia, chegava até Paulino e deitava a cabecinha no seu colinho para que ele puxasse os carrapichos de seus cabelos. Ele fazia força, mas muitas vezes não conseguia tirar nenhum, ficando todos os carrapichos para Tião tirar quando fosse almoçar em casa.
Quando o almoço ficava pronto, Zezé colocava a toalha branca na janela que dava para os lados da roça. E aí Tião via a toalha na janela, sabia que o almoço estava pronto. Ele largava a enxada, pegava Paulino. E cadê Paulina? Ela estava correndo no mato atrás das borboletas do campo. O pai chegava na porta da cozinha, soltava Paulino no chão e todo feliz perguntava: "O que temos para o almoço?" Zezé, toda feliz, dizia: "Angu, arroz e couve." O pai perguntava: "E feijão?" Aí Zezé batia na testa muito sem graça e dizia: "Não me lembrei de botar o feijão no fogo, papai." Olga, a mais nova, contava que elas duas passavam toda manhã a brincar na bica enquanto tentavam lavar a roupa deles. O pai fazia de conta que estava tudo bem e comia o angu cru, todo cheio de grumbos, e o arroz cheio de marinheiro e pedras que estalavam nos dentes. Os irmãos debochavam de Zezé. O pai não gostava e zangava com eles, dizendo que a comida não estava tão ruim assim. Rara era as vezes que Zezé se lembrava de colocar feijão para cozinhar, e quando colocava, era de mais ou de menos, e durante a noite o feijão azedava o resto. Tendo que jogar para os porcos, porque não tinha geladeiras naquela época. O feijão tinha que ser cozido todos os dias, e numa quantidade certa para almoço e janta. Se o feijão sobrasse, para o outro dia tinha que estar no fogo sem temperar, sempre fervendo até a hora de dormir. E tinha que colocar água de vez em quando para não queimar. Quando iam dormir, tirava o fogo do fogão, deixando o caldeirão de feijão na última trempe. Mal o dia amanhecia, já o feijão era posto para ferver. A colher que mexesse o feijão tinha que ser muito limpa e seca, senão o feijão azedava. Com o passar do tempo, Zezé foi aprendendo a cozinhar, a fazer café, a lavar as roupas, a passar. Com a necessidade, ela aprendeu a costurar e tentava aprender a bordar, a fazer tudo que uma mulher deveria saber naqueles tempos. Algumas vezes, Tião não levava as crianças menores para a roça, mas não trabalhava tranquilo. Sua maior preocupação eram as meninas. Ele tinha medo que alguém, sabendo que as três estavam só, poderia se aproveitar da ocasião e fazer qualquer maldade com algumas delas, principalmente a Paulina, que era muito pequena e inocente. Quando ele voltava para almoçar, a maioria das vezes ficava em casa, não voltando para a roça. Com isso, seu serviço não rendia. Ele ficava desesperado. Eram 8 bocas para sustentar e ele não tinha onde tirar tal sustento. Quando Inês ainda era viva, mesmo ela doente, ele a deixava aos cuidados de uma moça solteirona, comadre deles, o roçar do pasto, ia roçar pasto e os outros sitiantes, e assim ganhava algum dinheiro. Mas agora, como sair para pegar a empreitada de pasto para roçar? Como deixar as meninas sozinhas o dia todo, até a noitinha, quando ele voltaria para casa? Uma certa manhã, Zezé amanheceu com febre, muita febre. Coitado de Tião, não sabia o que fazer. Ele não tinha um termômetro, mas com as costas das suas mãos, ele pressentiu na testa de Zezé que ela estava muito quente, quentíssima. E isso era mau. Não tinha nenhum medicamento. A menina começou a delirar de febre, entrou em convulsão. Desesperado, ele colocou água numa bacia e a colocou dentro com roupa e tudo. No delírio, ela falava da mãe, conversava como se ela estivesse ali. Ele deixou ela na bacia alguns minutos, assim molhada. Zezé parecia mais pequena ainda. Era só pele e osso. Ela tinha só 12 anos, mas parecia ter uns 9. Tião despejou mais água morna sobre aquele corpinho que titiritava de frio e fraqueza. E teve dó. Seus olhos encheram de lágrima. Ele precisava. Perdi a esposa agora e vou perder minha filha que tanto me ajuda a tomar conta dos pequenos. Meu Deus, o que será de mim? Por que você é tão mal para mim? Eu nunca fiz nada para te agredir. Por que levaste a minha companheira e agora me levas também a filha? Chorando, ele enrola ela num cobertor e no couro de boi, onde eles sempre dormiam agarrados em noites de tempestade. Só o rostinho dela ficou de fora e ela falava palavras desconexas, mas se entendia quando ela
com os olhos brilhantes e cozidos pela febre, chamava a mãe. Isso durou um tempinho para o pai. Era uma eternidade. Aos poucos ele se acalmou e dormiu. Ele testou a febre. Esta havia cedido ao contato de suas mãos na testa da menina. Isso o fez suspirar de alívio. Foi um suspiro profundo e angustiado. Ele sentiu que vinha lá no fundo da alma, ainda latente na necessidade dos cuidados e carinho de uma mãe que não voltaria nunca mais. À tarde, Zezé acordou, seu corpinho estava todo cheio de pipoquinhas vermelhas. Era o sarampo. Aí sim, o desespero tomou conta dele. E agora? Só faltava essa, sarampo para destruir o pouco que lhe restava de vida. Pai e mãe ele já não tinha, nem os conhecera, aliás, nunca tivera. Ele achava que era filho de gnomos de bambu. Sua amada esposa, com quem se casara aos 18 anos, morrera de um mal terrível que os médicos da época diagnosticaram como um nó na tripa. Hoje se sabe que era uma colite ulcerativa, mas naquela época não havia um tal diagnóstico. O sangue dela deveria ser O negativo, porque ela era filha de portugueses, e o tipo O veio da Europa, e muitos não se adaptavam à comida, ao modo de vida dos moradores daqui. Muitos misturaram com a raça negra e seus costumes. Foram alguns dias e todos os filhos caíram de cama com o sarampo. Só Paulino que não. Ele, por ser um menor, ainda carregava em seu sangue os anticorpos de sua mãe, que com certeza já tivera o sarampo e o amamentou. É muito normal isso, bebês quase sempre não se contaminam com o sarampo e quando cresce pegam a doença depois de adulto. Cada dia que passava, a miséria sondava aquela família, antes tão próspera e bem organizada. Dava para ver aquele farrapo de homem junto com os filhos. Ele não atinava em nada, só fazia chorar.